Graça e paz, minha irmã querida e meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida, pela minha vida, pela vida de todas as mantenedoras desse ministério, pela vida das intercessoras, pela vida de todos que estão inscritos no relógio mundial de oração, porque a partir do momento que você se inscreve, minha irmã e meu irmão, você está nos dando autorização espiritual para que possamos orar por você e pela sua família. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Giovana Cristina, eu sou a líder das intercessoras do relógio mundial de oração, que tem por objetivo orar por você e pela sua família, sempre despertando em você a fé de que orando uns pelos outros que nós seremos curados e que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E sempre aqui no final do nosso estudo, que hoje nós estamos estudando Números 31, do 3 ao 8, do versículo 3 ao 8. E sempre no final te pergunto qual a sabedoria para os dias de hoje e sempre fazemos um momento de oração. Então aguarde o nosso estudo, não perca em nome do Senhor Jesus. Se você não é inscrito, se inscreva aí para a glória do nome do Senhor Jesus. Bem, então continuando o nosso estudo sobre o capítulo 31, nós vemos aqui que a partir do versículo 3, após Moisés então tomar consciência de que sua morte estava condicionada à destruição dos midianitas, então ele se dirige ao povo pedindo que eles se preparassem para a batalha, atacando os midianitas, se vingando deles por tudo aquilo que eles tinham feito contra o Senhor, tá? E cada tribo ali naquela ocasião deveria enviar 1.000 soldados para essa batalha. Então foram um total de 12.000 soldados, porque naquele momento até a tribo de Levi teve que enviar 1.000 homens, tá? E todos eles seguiram sendo comandados por Finéias, que era filho do sacerdote Eleazar, filho de Arão. Mas dizem que quando os soldados souberam, pela letra do hebraico aqui, diz que a palavra que foi usada foi um verbo aqui de forma passiva, tá? Porque quando eles souberam que o ataque aos midianitas estava condicionado à morte de Moisés, que eles não quiseram ir, tá? Então, por isso eles foram para a guerra, foram sim, mas foram contra a vontade deles. Porque eles amavam tanto Moisés que eles pensaram, não, se a gente atacar depois disso, Moisés vai morrer, então nós não iremos, vamos deixar também. Eles também quiseram recuar, porque eles tinham apreço por Moisés, eles tinham respeito por ele, mas eles seguiram em frente. E por que Finéias foi escolhido? Porque foi Finéias que começou todo aquele movimento de vingança, a partir do momento que ele matou Cosbe ali, que era a filha de Zur, de Zur, que tinha se deitado com o príncipe da tribo de Simeão. E no versículo 6, no final do versículo 6, nós vemos aí que Finéias levou para a batalha objetos sagrados e as cornetas para dar os sinais. Então isso significa que Finéias foi levando a arca da aliança, que representava a presença de Deus, e dizem que ele levou também a placa de ouro que ficava no peitoral das vestes sacerdotais, tá? Que continha ali o Urim e o Tumim, que caso eles precisassem, eles consultavam o Senhor por meio do Urim e o Tumim, E ali estava gravado o quê? O nome de Deus, tá? E assim eles fizeram porque dizem que nessa guerra quem é que estava presente? O feiticeiro Balaão. E dizem que o feiticeiro Balaão, ele por meio das magias ali, das feitiçarias dele, ele fazia com que os reis de Midian voassem de uma certa altura. Entendeu? Mas dizem, pela Torá, que foi passada de pai para filho, que a partir do momento que Finéias mostrava para ele a placa, escrito o nome de Deus, que aqueles reis batiam o olho na placa e eles caíam pelo poder de Deus. Olha para você ver que tremendo. Então, o certo é que nós não sabemos como essa história foi passada de pai para filho, Não sabemos. Até ao momento dela ser escrita no Talmud. Nós não sabemos como isso aconteceu. Só se eles voaram realmente, se esses reis ali de Midian voaram, ou se eles deram um salto bem alto, nós não sabemos. Mas o que nós sabemos é que diz que quando eles bateram quando eles bateram os olhos naquela placa escrito o nome de Deus, o Yud Rei Vav Rei,
que eles caíram por terra. Por isso que a gente fala, caia por terra. Todo o poder das trevas, em nome do Senhor Jesus. Isso foi passado para a igreja. Em nome do Senhor Jesus. Tem que cair por terra. Todo o poder das trevas, em nome do Senhor Jesus. É no nome dele que todo joelho se dobra. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Finéias levantou essa placa e quando eles bateram o olho ali, eles tiveram que cair. Aí no versículo 7 diz que eles atacaram os midianitas e os 5 reis dali foram mortos. Even, Reque, Zur, Hu, Reba, e também mataram a espada Balaão, filho de Beor. E por que o texto da Torá faz questão de dizer que esses reis midianitas eram 5 reis? Porque nós sabemos que eles estavam unidos, igualmente unidos contra o povo de Israel. Por isso que diz o nome deles e falaram 5 reis. E o versículo 8 termina nos informando que o feiticeiro Balaão, ele foi morto à espada. E por que também faz questão de dizer que ele foi morto à espada? Porque nós já estudamos aqui que, na verdade, o poder da espada ele foi dado para as nações. Israel venceria suas guerras pelo poder da palavra, que é a oração, que é o jejum, né? Que é o clamor ao Senhor. Porém, Balaão, ele quis trocar. Ele quis destruir Israel pelo poder da palavra, que é lançando sobre eles uma maldição. Então, aqui, o que Israel fez? Israel também trocou. Israel matou Balaão pelo poder que foi dado para as nações. A espada. Entendeu? E antes de entrar na questão da nossa sabedoria para o dia de hoje, segundo os rabinos, Moisés não liderou essa guerra também. Por quê? Porque ele tinha uma dívida enorme com Midian. Porque foi lá que ele se refugiou, quando ele fugiu do Egito. Foi lá que ele encontrou abrigo na casa de Jetro, né? Foi lá que ele se casou, foi lá que ele teve os filhos dele. Foi lá que ele viveu 40 anos maravilhosos da vida dele. Então ele não podia se levantar contra Midian. E tem até um provérbio que é citado entre os rabinos que diz assim: poço que bebestes água, não atires nele pedra. Mas qual a sabedoria para nós hoje? Bem, veja que aqui no versículo 1, nós estudamos ontem, que o Senhor diz a Moisés: vinga os filhos de Israel. Porém, aqui no versículo 3, quando nós vemos que Moisés foi transmitir essa palavra do Senhor ao povo, então ele diz: a vingança é do Eterno. Então existe um midrash onde Moisés diz: soberano do universo, se fôssemos incircuncisos e adorássemos aos ídolos, os midianitas não nos adorariam, não nos odiariam. Por que então eles nos odeiam? É por causa da Torá e dos mandamentos que nos entregastes. Portanto, a causa a ser vingada não é nossa, essa causa é tua. Então veja, minha irmã e meu irmão, que aqui Moisés tinha plena consciência que o ódio que eles despertavam nas nações era por causa da Torá. Era porque eles se propuseram a ser um povo que iria seguir obedecendo às leis do Senhor. A ser um povo separado, a ser um povo diferenciado de todas as práticas abomináveis que as nações cometiam. Era como se eles fossem o povo do juízo. Olha, se o que eles estão praticando é que é o certo, então nós seremos julgados por esse Deus aí que eles estão afirmando que é o Deus certo. Então, é por isso que Israel despertava o ódio das nações e desperta até hoje. Tá bom? Então, minha irmã e meu irmão, esse midrash só nos mostra que o ódio e a perseguição ao povo judeu em todas as épocas se deve ao fato de que as outras crenças religiosas odeiam, né, o povo que ama a Torá, o povo que obedece à palavra de Deus. Esse Deus que se revelou como sendo Deus único, o Deus verdadeiro, o Yud Rei Vavi Rei, o Deus que é o Deus de Abraão, Isaac e Israel, né? Eles odeiam. Eles não podem aceitar isso. Não pode. E entenda também que esse mesmo povo que odeia, né, o povo de Israel, é o mesmo que nos odeia. Porque nós, enquanto cristãos, né, nós vamos mais além do que muitos dos nossos irmãos judeus.
Porque além de nós adorarmos esse Deus de Abraão, Isaque e Israel, nós ainda adoramos o filho dele. Porque esse Deus se apresentou como um Deus que tem um filho. E o nome desse filho é Yeshua, Jesus, que se apresentou como o único Salvador, o único caminho que se leva a esse Deus, o único que faz essa ponte, essa conexão, o único mediador, o único que estabelece essa união entre o homem e Deus é Jesus, é o Filho dele, que veio e teve morte de cruz e ressuscitou para que possamos ter uma vida de comunhão com esse Deus, que é único, que é verdadeiro, que é santo, que é puro, que é o Criador de todas as coisas. Entendeu? Então esse mesmo povo que despertou neles esse ódio por Israel, eles também têm um ódio por nós, que adoramos não somente o Deus de Israel, mas adoramos também o Filho dele. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? Como toda essa perseguição, como todo esse ódio é algo espiritual, não é questão de terra, não é questão de dar ou não dar, de ceder ou não ceder, é questão espiritual. Então é por isso que nessa luta, nessa batalha, nós temos que fazer exatamente como o Senhor determinou lá atrás, é vencer essa guerra pelo poder sobrenatural de Deus, pelo poder da oração. Então, sem querer entrar aqui nessa questão de que ainda existe muitos judeus que não creem que Jesus é o Messias de Israel, eu quero que você saiba uma coisa, minha irmã e meu irmão, que todos aqueles que nos perseguem, tá? Nos perseguem por causa da nossa fé. Tá bom, minha irmã? Então, na verdade, se eles te perseguem por causa da tua fé, essa batalha não é sua. Essa batalha é do Senhor. A vingança não é sua. A vingança é dele. Não é você que tem que fazer nada. É o Senhor que vai fazer. Paulo perseguia o povo de Deus. Até um dia que ele teve um encontro com o próprio Jesus que ele perseguia. Ele estava ali perseguindo, para ele estava perseguindo um povo fanático que estava adorando um Jesus, que estava falando que um Jesus que tinha morrido e que tinha ressuscitado. Até o dia que ele teve um encontro com esse Jesus. E Jesus diz, Paulo, por que me persegue? Por quê? E aí toda a vida de Paulo foi transformada ao ponto de um dia ele ser perseguido por causa desse próprio Jesus. Então hoje, minha irmã e meu irmão, eu não quero orar, eu não vou orar. Nós só vamos profetizar em nome do Senhor Jesus. Que todos aqueles que nos perseguem, por causa da nossa fé em Cristo Jesus, por causa da nossa fé no Deus de Abraão, Isaque e Israel, todos aqueles que perseguem a nação de Israel, o povo judeu, espalhado por toda a face da terra, que eles irão se converter em nome do Senhor Jesus, que eles vão ver esse Deus face a face, que eles vão ter um encontro real e genuíno com esse Deus. E eles amanhã também estarão do nosso lado, pregando essa fé em nome do Senhor Jesus. Amém, minha irmã? Amém, meu irmão? Que chegar na presença do Senhor Jesus e ganhar aquele abraço gostoso dele seja a tua maior ambição. Mas que até lá você colabore com Deus para que toda a tua casa seja transformada na família do Salmo 128. O meu nome é Giovana Cristina. Tenha sempre uma irmã para te ajudar em oração. E não perca mais tarde a oração que é feita com a nossa irmã Maristela querida, tá? Às 20 horas. Em nome do Senhor Jesus. E eu volto amanhã, se o Senhor assim permitir. Um beijo, fique com Deus, amo você.